Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por agradecer a presença de todos os que cá estão hoje e de agradecer de maneira muito viva também, evidentemente, a presença do nosso orador de hoje, o Dr. Jason Keith Fernandes, um amigo que temos há algum tempo e também uma pessoa particularmente interessada e particularmente devotada à vida goesa e à defesa dos interesses dos goeses, num momento por vezes difícil da sua história. Eu gostaria de dizer apenas umas palavras muito rápidas, até porque já cumprimos o nosso português atraso de 15 minutos, para esclarecer a nossa audiência quanto aos propósitos desta conferência. A Nova Portugalidade, como sabem, tem por objetivo essencial a reabertura de canais de comunicação entre Portugal e os vários povos que, de uma maneira ou outra, se viram influenciados na sua construção pelo seu encontro com Portugal. Esses povos são numerosos no mundo e Goa e os goeses têm, nesse âmbito, uma relevância muito particular. Eu julgo que se o Kosovo, de certa maneira, era o coração da Sérvia e que se, simbolicamente também, podemos, sei lá, imaginar Guimarães como o coração de um certo Portugal, também é verdade, evidentemente, que Goa é o coração de um outro Portugal. E Goa marca indelevelmente o imaginário português ao longo das eras. Goa é o coração do Portugal asiático e, em larga medida, é o coração do Portugal mundial. E, por isso, assume uma importância inaudita, assume uma importância única e, agora que há uma separação política entre Goa e o resto do mundo lusíada, o resto do mundo, como dizemos nós aqui nesta casa, da Portugalidade, parece-nos importante facilitar a reabertura desses canais de comunicação e o refortalecimento desses vínculos que nos unem aos dois. Eu não pretendo estender-me mais. Gostaria agora de passar a palavra ao Rafael Pina Navarro para a apresentação do nosso orador, uma vez que o Rafael Pina Navarro é também um conhecedor do nosso orador e um amigo do nosso orador. Ora, muito bem-vindo a todos, obrigado pela vossa presença. Depois desta apresentação já não devia ter muito a dizer, mas o Dr. Jason nasceu em Goa, portanto está muito habilitado para falar sobre este assunto. Tem um doutoramento em Antropologia no ISCTE, sobre as experiências da cidadania dos goeses católicos, e penso que o mais importante é que ele tem sido uma voz ativa tocante aos perigos que a vida goesa tem sido ameaçada ultimamente. E sem querer demorar muito, passo a palavra a Jason. Obrigado aos Rafaéis. Gostaria de começar por agradecer a Rafael Borges Pinto pelo convite para falar convosco hoje. Os meus agradecimentos também à Nova Portugalidade por organizar esta conversa e a todos pela vossa presença. Há muitos que acham que a relação entre Portugal e Goa é uma coisa do passado. A primeira pergunta que muitos portugueses de metrópole fazem quando encontram um goês é se os goeses ainda falam português em Goa. A resposta é quase sempre negativa. Até recentemente, a minha própria resposta era que o português nunca foi uma língua popular em Goa, mas sim a língua das elites. Porém, a minha perspectiva mudou ao ouvir uma anedota num jantar aqui em Lisboa, onde se disse que a língua portuguesa foi efetivamente morta depois da anexação do território pela Índia. As pessoas vistas como pró-português ou em inglês pró-português, às vezes também Portuguese leftovers, os restos dos portugueses, foram perseguidas e os que falavam português faziam-no
a medo. Esta minha nova percepção enquadrou a situação de maneira diferente e percebi que, dado os níveis crescentes de educação em Goa nos anos 50, embora não haja qualquer dúvida que o idioma português foi sempre a língua das elites, é possível que a língua portuguesa fosse mais falada em Goa. Infelizmente, essa possibilidade foi morta também. E apesar das valiosas tentativas realizadas em Goa por instituições como a Fundação Oriente ou o Instituto Camões, e devo salientar também o aumento do interesse na língua, há ainda alguma animosidade contra o português em Goa. Quero com isto dizer que qualquer avaliação da relação entre Goa e a língua portuguesa precisa de reconhecer a animosidade tanto do Estado indiano como do nacionalismo indiano. Qualquer tentativa de uma relação indo-portuguesa ou luso-goesa que não reconhece este facto seria um desperdício de energia. Avancei este argumento há uns meses atrás, quando critiquei a visita do primeiro-ministro António Costa à Índia, que foi motivado, pelo que percebi, pela vontade de abrir os mercados indianos aos interesses comerciais e à indústria portuguesa. Embora não haja um problema com estas iniciativas, a tragédia desta estratégia prende-se com a minimização de Goa na relação de Portugal com a Índia. Isto não é uma surpresa, pois, pelo que percebi, existe um forte lobby dentro da Mané que insiste em considerar Goa como sendo um risco para Portugal. Dizem que Goa ficou no passado e que agora importa construir uma nova relação com a Índia. Não vejo qualquer problema em criar uma nova relação com a Índia. O problema é que os portugueses continuam a ser representados pelo nacionalismo indiano como sendo indivíduos tiranos, fanáticos, e esta imagem é frequentemente repetida em filmes e debates populares. Retornando ao assunto da língua portuguesa, embora reconheça a importância da mesma no desenvolvimento de uma relação entre Goa e Portugal, tenho que confessar que não subscrevo a famosa frase da Pessoa: "A minha pátria é a língua portuguesa". Isto é, não creio que possamos reduzir a identidade portuguesa ao conhecimento ou ao amor pela língua portuguesa. Nos últimos anos, já ouvi vários diplomatas portugueses, entre outros, indicar a sua hostilidade face à ideia de que os goeses têm o direito à cidadania portuguesa. Estes diplomatas defendem que os goeses, que não sabem a língua nem a história, não têm também amor pela pátria portuguesa. Demasiadas vezes a Portugalidade é reduzida pelos portugueses da metrópole. E atenção, estou a utilizar esta frase propositamente, português da metrópole, porque normalmente é utilizado português, a gente que vive em Portugal continental, do metrópole, com os portugueses, mas não os goeses, os angolanos, até os brasileiros também podem ser portugueses. Portanto, demasiadas vezes a Portugalidade é reduzida pelos portugueses de metrópole a monumentos e artefactos, esquecendo que as pessoas também são produtos da expansão portuguesa. Afinal, não havia Goa, nem uma identidade goesa sem intervenção portuguesa, e por isso os goeses também estão a produzir Portugal, sendo eles reconhecidos por isso ou não. Várias pessoas em Goa são portuguesas, independente do facto de conhecerem o idioma ou não.
sabem os detalhes da história portuguesa ou não. São portugueses porque a lei reconhece o seu direito à nacionalidade portuguesa. Uma lei, é preciso dizer, que tem séculos de operação. Muitas vezes, quando os metropolitanos me perguntam se ainda há uma presença portuguesa em Goa, respondo dizendo que sou filho de Zé Manuel Fernandes e da Filomena Dulcino. Sou a presença portuguesa em carne e osso. É impossível escrever uma história portuguesa hoje sem falar sobre o papel de Goa e dos goeses. Os goeses são portugueses, apesar de não falarem português, porque a sua Portugalidade está embutida no mero facto de que eles já fizeram parte do Império Português e Portugal marca a sua vida cotidiana, tal como Goa marca as vidas diárias dos portugueses da metrópole. Que Luís de Camões, enquanto português sem dúvida, é também, e notem que digo é, não era, goês. Ele é goês porque, como Landeg White, tradutor de Camões, disse na introdução do seu livro Camões Made in Goa, a sua poesia foi escrita em Goa. Foi marcada pela sua presença naquele lugar tropical e o espaço está interligado com a sua poesia. Sem Goa não haveria Camões e sem Camões não existiriam os Lusíadas. Não sou entre aqueles que acreditam numa política apologética, mas a justiça pós-colonial, especialmente quando estas pessoas são cidadãs do Estado português, obriga a Portugal a reconhecer a violência estrutural da casta e trabalha sobre a capacitação destes cidadãos. Devo dizer que, através deste processo, as línguas que o Estado português utiliza, como neste caso a língua concani, também a torna deste modo numa língua de Portugal. Por exemplo, Maratha, uma outra língua goesa importante, foi utilizada no boletim do governo do Estado de Índia para comunicar com aqueles que não podiam falar nem ler português. O debate da cidadania portuguesa dos goeses levanta também um assunto que é fundamental no caso de Goa e de Portugal. Quando o Estado português eventualmente reconheceu a soberania indiana sobre Goa no rescaldo do 25 de Abril, foi também reconhecido o facto que os goeses continuariam a ter direito à cidadania portuguesa. O Estado indiano, porém, tinha efetivamente negado aos goeses o seu direito à cidadania portuguesa, tentando assim impor-lhes a cidadania indiana. Para os indianos, os cidadãos indianos não podem assumir duas nacionalidades. Portanto, os goeses tiveram que escolher entre a nacionalidade portuguesa ou a indiana. No momento que os goeses afirmam a sua cidadania portuguesa, eles perderam não somente o direito de participar nas eleições em Goa, mas também enfrentaram vários impedimentos legais e, considerando que estamos a sofrer um momento intenso de nacionalismo hindu, estes legais também. O Estado indiano não percebe, ou não quer perceber, que os goeses não estão a adquirir uma nova nacionalidade quando afirmam a portuguesa. Este foi um direito que tiveram quando a Índia anexou Goa e continuam a ter. E o direito de cidadania é fundamental para os direitos humanos. Assim, o Estado indiano não pode obrigar os goeses a abandonar o seu direito da cidadania, caso estes optem por afirmar os seus direitos através da cidadania portuguesa. Fazer isto é adotar efetivamente uma presença colonial em Goa. A resolução deste problema, que é fundamental para uma continuidade e saudável relação entre Goa e Portugal, deve ser um assunto para o Estado português
tratar, porque implica não somente as obrigações de Portugal enquanto país descolonizador, mas no fim do dia implica os direitos dos cidadãos portugueses. Dado que Portugal interveio no caso de Timor-Leste, não percebo porque é que essa privação do direito por um poder colonial não está a ser considerado neste caso. Demasiadas vezes os goeses, que continuam a ser cidadãos portugueses, não são reconhecidos como tal pelo Estado português. As razões para esse problema encontram-se escondidas na estruturação da retórica portuguesa depois da Revolução dos Escravos, a qual envolve uma simples inversão da retórica do Estado Novo. Assim, como o Estado Novo sugeriu que todas as pessoas no Estado português seriam portugueses, a posição agora é para acriticamente afirmar que as pessoas nas antigas províncias ultramarinas são estrangeiras ou não são portugueses. Recordo que há alguns anos atrás, quando comecei a pensar sobre estas ideias e afirmava que era português, confesso que algumas décadas atrás foi um forte nacionalista indiano. Não podia ser um Gandhian ou nacionalista indiano mais forte que eu. Minha máxima culpa. Quando comecei a pensar sobre estas ideias e afirmava que era português, os meus amigos bem intencionados da esquerda diziam condescendentemente: mas por que queres ser português? És goês, és indiano. Quer dizer, és melhor ser o que és. Ora, também não estou a afirmar que todos os goeses têm que necessariamente sentir que são portugueses. Se querem sentir apenas goeses ou mesmo indianos, então é esse o seu direito. Porém, se me sinto goês, sul-asiático e português, porque tenho os metropolitanos a dizer-me que não o sou? Porque a presunção de que sou um defensor do Estado Novo ou de que estou preso no túnel do tempo. De facto, estas respostas dos metropolitanos evidenciam um pensamento racista, porque deixa um metropolitano decidir quem é português e quem o não é, construindo identidades que são efetivamente racializadas para aqueles que vêm das antigas províncias ultramarinas e, ao mesmo tempo, limitando a identidade portuguesa para aqueles que são fenotipicamente brancos. Essa confusão é em grande parte por causa da adoção cega das normas e teorias pós-coloniais que foram desenvolvidas no contexto do Império Britânico. É preciso lembrar que o Império Britânico não estendeu a cidadania às populações sujeitas. Na ausência desta retórica, dado que a expansão britânica foi informada pelo racismo científico, a possibilidade mais atraente para os sujeitos membros da elite seria afirmar o direito a terem os seus próprios Estados-nações. Seguir essa estratégia implicou que, em vez de rejeitar a lógica do racismo e exigir justiça dentro do Império, eles estenderam a lógica do racismo. O caso português, porém, é precisamente devido à retórica do Império e à longa história das relações entre a metrópole e as províncias ultramarinas, ofereceu-nos e continua a oferecer-nos uma outra possibilidade, a de exigir justiça entre relações imperiais. Neste momento, devo realçar que não creio que Portugal tenha sido marcado
Não creio que Portugal não tenha sido marcado pelo racismo. E ainda, que sei que a situação em África não foi semelhante à de Goa, onde havia uma extensão, em princípio, da cidadania a todos. De facto, a situação em Goa poderia ser tão dramaticamente diferente que deveríamos estender este exemplo com grande cautela. Gostaria também de salientar que a retórica do Estado Novo, embora soasse radical, foi marcada por grande cinicismo. A retórica que utilizou foi, de facto, fruto de uma época anterior, onde as ideias universais da fé católica fundamentaram a criação de uma identidade universal. Imaginem como fortaleceria uma pessoa não branca que não cresceu na metrópole afirmar que ele ou ela é português, enquanto pudesse afirmar outras identidades simultaneamente. E aqui que é o assunto da justiça pós-colonial começa a ser afirmado. Gostaria agora de examinar uma outra dimensão da relação entre Goa e Portugal. Notei há algum tempo que existem alguns goeses quem tem uma noção fixa do que Portugal é. Na visão deles, é o Portugal metropolitano que decide o que é ser português e o que não é. Acho uma situação triste porque a relação entre Goa e Portugal nunca foi marcada simplesmente pela transferência da tecnologia ou da cultura. Os goeses não se limitaram simplesmente a imitar cegamente os costumes metropolitanos. Ao contrário, Portugal foi um instrumento de um diálogo, como foi magnificamente mostrado pelo Paulo Varela Gomes no seu livro Whitewash Redstone, onde o autor argumenta que as igrejas de Goa não são portuguesas, mas sim goesas. Ele aponta que estas igrejas resultaram de um processo de junção de elementos europeus para satisfazer necessidades locais dentro de um formato local. Podem parecer portugueses, mas são de facto goeses. Claro que eu vou adicionar que a goalidade e Portugalidade não são identidades exclusivas, mas que uma informa a outra. Portanto, não são igrejas como no metrópole, mas são goeses e portugueses. Esse foi o meu debate com Varela Gomes e infelizmente nunca pudemos concordar nesta ideia, mas deixe estar. Foi assim também nas outras esferas. Catolicismo e os costumes europeus que foram adotados. Foi assim também nas outras esferas. Catolicismo e os costumes europeus foram adotados para reclamar a cidadania. Atenção, os direitos da cidadania dos goeses não foram simplesmente uma dádiva de metrópole. Ao contrário, foram resultado dos esforços goeses, seja no caso do famoso Bernardo Pérez da Silva ou dos outros deputados goeses presentes nas cortes portuguesas. É por causa desta luta, através dos séculos, que não podemos abandonar assim tão facilmente o assunto da cidadania goesa. Se a conversa aqui se prende em como se assegurar um futuro da relação entre Goa e Portugal, quais são então as medidas para realizá-lo? Acho que as iniciativas da Metropole devem cumprir um papel de facilitador nestas conversas maiores. Gostaria de referenciar o Monte Music Festival, conceitualizado, se não estou enganado, por Sérgio Mascarenhas, ex-delegado da Fundação Oriente em Goa. No que já se tornou um ponto alto no calendário cultural goês, organizado na Capela de Nossa Senhora do Monte em Veia, Goa, a Fundação Oriente organiza um festival de música clássica indiana e europeia anualmente. Embora seja possível que esta combinação das artes indianas e europeias
resulta da necessidade de enfrentar hostilidade local a qualquer coisa portuguesa, o festival mostra que Portugal não é somente mensageiro de uma Portugalidade estritamente imaginada, mas é, e sempre foi, um mensageiro de uma conversa alargada com a Europa e com o resto do mundo. Já estou a sugerir há algum tempo que o Portugal metropolitano, não somente o Estado, mas a sociedade civil também, deveria instituir bolsas destinadas a goeses mais promissores, convidando-os a visitar Portugal para investir na sua formação ou por um alargado período de tempo. Basta ver o trabalho da Sónia Shirsak, que veio a Portugal sem falar português, para aprender o fado com essa ajuda. E hoje está a produzir fadistas em Goa às dúzias. Também é crítico ajudar estes bolseiros a integrarem-se na sociedade portuguesa, que asseguro-vos não é uma tarefa fácil. Uma apreciação da sociedade portuguesa contemporânea é importantíssima para levar essa relação até o futuro. É necessário também, portanto, que estas bolsas sejam acompanhadas por um processo de mentoria que permita uma experiência singular que se transforme numa relação mais prolongada, se não pelo resto da vida. Mas mais do que isso, é importante uma imersão na história e nas instituições deste país e no nosso passado comum, dado que muitos em Goa se encontram angustiadamente analfabetos sobre a nossa própria história, mais familiarizados com a história da Índia Britânica ou com a história vulgares de Goa. E, como dizemos em inglês, every monkey and his uncle is a historian in Goa. Yeah? Também creio que seja essencial para os portugueses de metrópole voltar a Goa e a outros lugares na Índia onde Portugal teve uma presença substancial. Como um padre português partilhou comigo há um mês atrás, é só quando se vai a Goa se percebe o que implica ser português. Creio que não estava a dizer isto de uma maneira hipernacionalista, orgulhoso das obras que nós fizemos lá, mas sim que se referia à complexidade do que significa ser português, que envolve mais do que ser num país médio da União Europeia. Neste contexto, gostaria de partilhar um argumento que desenvolvi sobre a identidade sul-asiática dos portugueses. Refiro-me ao termo Namban, que se refere à arte nipónica durante o período de interação com os portugueses. Namban literalmente significa bárbaro do sul. Qual é este sul? Pergunto eu. Podia referir, claro, ao sul da Europa, mas prefiro achar que se refere ao sul da Ásia. E é esta sul-asianidade da identidade portuguesa que acho que os portugueses visitantes devem tentar recuperar, em vez de simplesmente chafurdar na grandeza dos monumentos e procurar gente que fala a língua portuguesa. Preferia ver os metropolitanos aprender Konkani, Maratha, Urdu, Malayalam e Malayalam. Demasiadas vezes a identidade portuguesa contemporânea se encontra obcecada em produzir os metropolitanos enquanto brancos em membros da União Europeia. Gostaria de salientar a obra de Sarah Ashby, intitulada The Lusophone World, The Evolution of Portuguese National Narratives. Embora não tenha problemas com a União Europeia, e de facto acho uma grande ideia, uma aproximação à Europa não precisa de implicar
um distanciamento de Portugal do nosso rico e complexo passado. É óbvio que Goa e Portugal têm um passado. Ambos os espaços influenciaram o outro, pelo que é impossível pensar um sem o outro. Mas será que têm um futuro? Enquanto creio que tenham, também sei que é necessário terem este futuro para conseguir sobreviver o que nós conhecemos enquanto Portugal e Goa. Porém, isto obriga a que tratemos de alguns assuntos. Primeiro, reconhecer a animosidade do Estado indiano e a recusa a que os goeses tenham cidadania portuguesa e indiana torna a sua presença no território uma posição colonial. Segundo, assegurar que o Estado português estenda determinantemente a mão aos goeses com passaporte português não residente em Portugal. Terceiro, reconhecer que temos de investigar modelos pós-coloniais que falam a nossa experiência. 4. E último, iniciar intervenções estruturais que assegurem que há espaço para a continuação do diálogo entre Goa e Portugal. Agradeço a vossa paciência, atenção e estou ansioso por ouvir os vossos comentários e reflexões. Obrigado. Essa é a pergunta já? Sim. Qual é o estudo? Muito bem. Eu fiz uma pergunta sobre Goa, mas eles falam da Moni. Eu acho que eu critico o facto de António Costa e Cavaco Silva só tem ideia de Goa e não tem ideia da Boa interior, ao contrário de Mário Soares. E eu acho que deves falar não de goeses, mas indo-portugueses de qualquer região, não só católicos, mas hindus e muçulmanos. Já não quero fazer pergunta. Vamos juntar algumas perguntas. Creio que havia uma pergunta. Primeira leva. E podia identificar o seu nome também, se faz favor. O meu nome é Carlos Frescata e é com grande alegria que estou aqui. É uma das primeiras vezes que vejo alguma iniciativa deste género. Eu, curiosamente, nasci no ano da ocupação indiana do Goa, nasci em 1961. Portanto, fiquei sempre um pouco associado a isso. Nasci no ano em que tudo começou, de mudança, de uma nova situação que iria gerar-se. Eu me dou a ouvir dizer que era nacionalista indiano, tinha sido nacionalista, porque eu fui e ainda sou um profundo fã de Gandhi. Estive em Goa em 1983. Foi em Goa que eu aprendi o que era ser português. E fui, logo nessa primeira passagem, fui muito bem recebido pelos gandianos, pelos goeses, tentando que os indianos não soubessem que eu estava lá. Sinto que é exatamente tudo o que disse. Nós abandonámos, mas os goeses também nos abandonaram. Obrigado. Eu chamo Álvaro Ataíde e a minha pergunta tem a ver com as outras componentes da cultura que não a língua. A gente se foca muito na língua, mas há outras componentes. Há a música, há a gastronomia, há um certo tipo de convivencialidade que permite que um português tome um copo de cerveja, um copo de vinho, não é? Um fulano qualquer, seja ele branco, preto ou arriscado. A minha questão é, qual é a situação em Goa? Quer dizer, há cristãos, não há cristãos. Os muçulmanos estão contra os cristãos ou aquilo é tudo mais ou menos uma irmandade ruída. A cozinha, as festas do carnaval, dizem
que há um carnaval de direito em Goa. Conseguinte, as outras componentes da cultura que também fazem parte da identidade. Como é que isto está? Ok. Obrigado pelas perguntas. Como sou um bocado nervoso, é possível que vou massacrar a nossa língua, mas acho que como estamos a surfar nesta onda de mandar a português, vamos esquecer e perdoar, vocês vão esquecer isto e vamos tomar um copo mais tarde. Mário tem toda a razão. Os goeses, de facto, incluindo-me nesta definição, são subimperialistas. Somos metrópole da Ásia do Sul, ou da Índia portuguesa. E isto é a minha crítica, que estamos sempre a falar sobre goeses e estamos a esquecer os damaneses e dioenses. Portanto, concordo consigo, mas ao mesmo tempo não trabalho sobre Damão Índio. Devo, mas não trabalho, infelizmente. Portanto, eu falo sobre o que eu conheço. E tenho certeza que há damanenses dioenses que também podem fazer, que podem falar melhor sobre Damão Índio. Portanto, preferi não falar sobre Damão Índio, mas eu concordo contigo que quando estamos a falar sobre a Índia portuguesa, temos que tomar em conta os dioenses damaneses e não falar só sobre os católicos de Goa. E muitas vezes, quando estamos a falar sobre os católicos de Goa, estamos de facto, normalmente, a falar sobre os católicos das castas altas. Ou seja, os goeses, os católicos, os elites entre as castas altas. Isso é um grande problema e temos que corrigir este problema. Porque Goa inclui não somente católicos, mas também os muçulmanos, os hindus também, das várias castas, mas também são goeses, não somente os nativos da terra, mas também o grupo social chamado os descendentes. Normalmente, quando falamos sobre a história da Goa, sociedade goesa, os descendentes não estão incluídos nessa fala. Eu acho que isto é um grande buraco no nosso tratamento da sociedade goesa. Mas isto uma pessoa não pode fazer tudo, não é? Portanto, eu faço o que posso, mas concordo consigo. Sobre Gandhi. Olha, podemos passar mais uma hora a falar as coisas que eu não gosto de Gandhi. E não vou falar coisas boas sobre Gandhi, porque eu acho que há pessoas suficientes no mundo para falar sobre Gandhi. Mas eu estava a escrever, de facto, um artigo para um Rira sobre encontros entre hindus e cristãos na Índia. E estava a fazer pesquisa e o Gandhi. Há uma grande violência contra cristãos na Índia hoje em dia. As igrejas, seja católicas, seja pentecostais, são a ser atacados, pessoas estão lá no Orissa, por exemplo, os ataques estão constantes. E eles atacam esta gente porque vêm das castas baixas também. Mas também o Estado indiano é efetivamente um Estado hindu. E tem várias legislações nos vários estados que não permitem as pessoas a converter ao cristianismo ou ao islão.
é um facto curioso que estas legislações estão chamadas de Freedom to Religion Act, mas não são sobre a liberdade de religião, ao contrário. Porque a pessoa que... Não, espera. A pessoa que quer converter ao Islão ou ao cristianismo tem que indicar a sua decisão ao magistrado do Conselho. Por quê? Porque eles acham que, sendo normalmente as pessoas das castas baixas que querem converter, elas não têm cabeça. Portanto, eles querem converter porque estão dados dinheiro, ajuda e tal. Portanto, eles querem mudar a religião. E isto vai criar um caos na sociedade hindu. Quer dizer, sociedade... sim, a sociedade hindu, sociedade indiana. E era Gandhi também que teve um grande problema com conversão. Era Gandhi que disse se tivesse capacidade, proibirá o proselitismo e conversão. Portanto, e era Gandhi que achou que essa conversão ia criar problemas na sociedade indiana. E era Gandhi que não deixou os Dalits ter um eleitorado separado. E obrigou-os a ficar dentro do eleitorado hindu. Portanto, Gandhi é um problema bastante complicado. E não é um santo, tal um santo como a gente acha. Eu peço desculpa, não quero destruir, mas no fundo isto implica as nossas vidas, porque estamos a sofrer na Índia por causa deste homem também. Como o senhor aprendeu a ser português em Goa, também, de uma maneira, percebi o que era ser goês aqui em Portugal. A primeira vez que visitei Lisboa era amor à vista. Mas fui numa conferência na Casa de Goa, onde os goês de várias partes do mundo congregaram. E ali percebi que ser português faz parte de ser goês. Não é necessário que todos os goeses tenham que ter esse alimento, ou alimento explícito, mas eu percebi várias facetas da minha própria personalidade depois de chegar àquela conferência. E também quando fui ao Brasil, senti-me estranhamente em casa. Apesar do facto que eu não falo português bem, estava no aeroporto não era Porto Alegre, era qualquer cidade. Estava ali no shopping dentro do aeroporto e aproximou-me um senhor e estava a falar com uma pessoa na loja e aproximou-me um senhor e perguntou-me português? E não podia dizer, não sou bem português, não tenho nacionalidade indiana. Mas senti-me também que não estava a mentir quando disse sim, sou. Portanto, eu acho que há alguma coisa neste mundo que junta-nos. Também gostaria de responder ao Sr. Ataíde que quando estava em Porto Alegre, estávamos num restaurante e o empregado de mesa era um negro e começou a falar, era muito simpático e depois de alguma altura ele perguntou-me se eu conhecia o Machado de Assis. E quando percebeu que não conhecia o Machado de Assis, ele começou a castigar-me. Tipo, dizer, não, tem que ler e falar.
e falar sobre Portugal, Portugalidade, a língua portuguesa. E eu achei isto muito interessante, porque a teoria pós-colonial, de facto, estar cá implicou para mim há grandes polémicas à minha volta. Jason está a falar no palco de Nova Portugalidade. E há um problema, há uma certa teleologia, que nós temos uma identidade e temos que não gostar dos nossos colonizadores. Não podemos ter uma relação amigável ou carinhosa com ele. Portanto, quando eu encontrei este senhor, negro, empregado mesmo, portanto, não vem de um estatuto social muito alto, e está a falar assim com um indiano, achei que, ok, aqui já estou a ver uma outra maneira, não é um branco, não é uma pessoa de classe superior que está a falar. Portanto, é possível criar uma identidade luso no mundo que não é ligado ao racismo, ao estatuto superior e essas coisas. Eu espero que estou a ser claro. Eu acho que os goeses não abandonaram Portugal. Ao contrário, foram os goeses que foram traídos pelo governo português. Sim, mas isto não é uma desculpa. Eu peço desculpa, mas isto não. E não estou a tentar brigar consigo, mas isto é uma coisa. Porque. E agora a maneira como os diplomatas com quem falei pensam é escandalizante. Eles acham que a sua obrigação já está feita, mas não está. Eles ainda têm uma responsabilidade porque eles deixaram uma coisa mal feita lá em Goa. Não estou a dizer que Goa tem que ser independente, não estou a dizer que Goa tem que ser parte de Portugal. Estou a dizer que temos que ter uma situação onde os nossos direitos estão respeitados. É só isso. Podemos ser indianos e portugueses, mas esses direitos têm que ser respeitados. E não são. Não, deixa-me acabar. Também, falando sobre esse discurso pós-colonial, eu estava a ler um texto de uma pessoa que trabalha sobre Goa, e essa pessoa estava a dizer, quando fui a Goa, encontrei pessoas que viram-me como um colonizador e fiquei um bocado estupeficado, porque eu conheço quais são as pessoas com quem esse pesquisador fala. E são em grande parte destas elites das castas altas, falam português de sempre e eles abraçam qualquer coisa, seja um cão que chega em Goa, eles abraçam o cão porque é português. Portanto, eu achei que era um bocado uma misrepresentation, mal representação. E sim, portanto, há uma tentativa para recriar ou ressignificar o mundo, para criar Portugal no modelo da Europa. Eu acho que isto é um grande problema e, em vez de ser pessoas como eu, ser os problemas, o problema é ser essas pessoas que querem negar o que... Tenho um amigo que indicou que isso chama-se Methodological Nationalism. Eles querem ajudar a criação do Estado-nação indiano. E, portanto, eles vão ver as coisas. Não estou a dizer que eles estão a fazer isto maliciosamente. Coitados, eles são perdidos. Mas eles seguem essa metodologia nacionalista, que querem ver o mundo composta por nações-estados. E o Estado-nação não é uma coisa
natural. É uma coisa muito jovem, de facto, desde o século XIX na Europa, e nem em Portugal era um Estado-nação. Portugal era um reino, era uma nação, que não é bem a mesma coisa do que o Estado-nação. Pronto. E a CPLP. Não gostaria... Eu acho que quando entramos nessas coisas dos Estados-nações, há sempre problemas. Eu acho que antes de chegar ao palco do CPLP, temos que pensar mais em criar dinâmicas dentro de Goa que podem ajudar uma criação forte, uma relação forte com a CPLP ou as outras comunidades internacionais que existem. Para já, não há um critical mass suficiente para entrar nestes grupos. Portanto, os nossos políticos não estão interessados minimamente numa visão global. Senhora Taíde, os outros componentes da cultura. Muitas vezes eu digo que a comida indiana e isto é só para chatear os indianos. A comida indiana é um presente dos portugueses, porque eu lembro quando estava a trabalhar no estado de Bihar, logo depois da minha formação, de graduação, fui um ritual hindu em Bihar, e a comida que foi oferecida a Deus teve que ser comida amarela. Portanto, havia batatas com açafrão da Índia para torná-lo amarelo. A batata vem à Índia só através os ibéricos. Tomate, ananás, quase todas as coisas que hoje em dia, a pimenta também vem através os ibéricos. Portanto, a comida indiana é a comida portuguesa também. Apesar de facto os portugueses de metrópole não utilizam os mesmos ingredientes da mesma maneira. A demografia em Goa. Os hindus estão cada vez mais em Goa. Os indianos hindus estão cada vez fazem grande parte da população em Goa. Há também um crescimento dos muçulmanos em Goa, mas eu não vejo isto como uma ameaça, porque em parte esta gente também são a fugir as outras regiões em Goa, na Índia, e estão a estabelecer em Goa porque é mais calmo, é mais pacífico. Também temos que reconhecer que os muçulmanos do Deccan, os muçulmanos do Gujarat, sempre tiveram uma relação com aquele território. O Deccan porque antes da chegada do Albuquerque fazia parte do reino do Bijapur. E os Gujaratis porque estavam sempre os merchants, mercadores do Império Português. Portanto, eu não vejo isto como um problema. E os católicos são cada vez menos em Goa porque também a nossa rate of birth, a nossa taxa de natalidade. Taxa de natalidade também é baixa, mas também há muita gente que está a fugir, e eu acho que nós estamos a reconhecer este facto, a gente está a fugir de Goa. Tenho um amigo que disse: I don't want to live in a refugee camp. Vou ter a passaporte português porque I don't want to live in a refugee camp. Eu acho que ele tem razão. Toda a gente que estão a dizer, há quase uma década a gente está a dizer isto. E sendo um antropólogo,
a regra cardinal do antropólogo é ouçam o que a gente está a dizer, a gente está a dizer isto. Portanto, não vou dizer que Goa ainda é pacífico, mas é cada vez mais polarizado, por causa dos discursos na Índia e os discursos na Goa através dos nacionalistas hindus. A sede de uma seita ultra nacionalista e ultra crazy está em Goa. E ninguém está a mexer com eles porque eles têm o apoio do ministro, que acabou de perder a sua cadeira, que pode ser uma coisa boa para nós. Peço desculpa, mas não dá mesmo. Já estamos muito atrasados. Também começámos um pouco tarde. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e de maneira muito viva ao Dr. Jason Keith Fernandes. Acho que, enfim, a locução foi esclarecedora. Acho que foi do máximo interesse e que não há uma só pessoa que tenha cá estado, que não saia agora com uma compreensão muito mais perfeita do que é Goa e do que importa salvaguardar em Goa e de qual deve ser a postura do Estado português frente a Goa. Gostaria também de agradecer muito ao Dr. Jorge Villanova, que gentilmente nos ajudou com os cartazes, aliás, excelentes, para a divulgação deste evento. E gostaria de fazer um apelo a cada uma das pessoas aqui presentes. Este momento que aqui tivemos, como todos concordarão certamente, devia ser replicado 20 vezes em inúmeras cidades portuguesas. As pessoas têm de ter consciência de que há, como se dizia aqui, por muitas vezes, um Portugal fora da Europa que merece a nossa atenção e os nossos esforços. E eu queria dizer que a nova Portugalidade serve justamente para isso, mas a nova Portugalidade não tem meios suficientes para chegar a todo lado. E a nova Portugalidade faz uma pequena parte daquilo que podia fazer se tivesse melhores meios. Eu gostaria de dizer-vos que agora à saída estará o nosso Sebastião Beja da Costa com um recipiente para que aqueles que queiram e possam fazê-lo, evidentemente, possam contribuir para que este tipo de atividades possam ocorrer com mais frequência, possam dar-se em mais pontos do país e possam também, com alguma sorte, estender-se a outros países do espaço português, como o Brasil, certamente, como os países da antiga África portuguesa, como Timor e, evidentemente, como Goa, onde nós gostaríamos muito de ter uma presença constante. Muitíssimo obrigado a todos.